Fala pessoal, eu sou David Guedes do canal Ótica do Dinheiro e hoje eu estou aqui para falar sobre o ouro que tem se apreciado em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso tem acontecido desde o início da guerra e eu vou te explicar hoje por que isso costuma acontecer, momentos de crises, não só em guerras, mas crises em geral, o ouro costuma se apreciar. E também vou te explicar quais são as formas de investir em ouro. Existem algumas um pouco mais burocráticas, outras bem mais simples. Eu vou falar sobre todas elas nesse vídeo. Bom, antes de tudo, a gente precisa entender que o ouro se valoriza nesses momentos por alguns motivos. O primeiro deles é porque o mundo todo atribui valor ao ouro. Então, em todos os lugares do planeta, o ouro tem de fato valor e valor reconhecido. Por isso que ele é uma commodity também, ele tem preço global, um metal precioso. E também o ouro tem algumas características como, por exemplo, a característica de ser finito. Não é que a gente não consiga mais minerar ouro, mas não tem como simplesmente um governo falar, olha, agora a gente vai imprimir mais ouro, vai minerar mais ouro, como que acontece com a moeda estatal. Mesmo o dólar, que é a moeda global, entre aspas, é uma moeda cujo governo americano, por exemplo, pode simplesmente imprimir mais, e a gente vê isso principalmente nas grandes crises, e isso acaba gerando inflação. Acontece em todas as grandes economias, se imprime mais moeda, só que com uma oferta maior de moeda, existe uma desvalorização dessa moeda, causando ali uma inflação, o que não acontece com o ouro. É por isso que boa parte dos investidores, dentre outros motivos, acaba investindo em ouro, comprando ouro, porque ele é, de certa forma, uma reserva de valor. Inclusive, esses booms do preço do ouro costumam se dar nessas grandes crises, como é o que a gente tem visto agora, embora o ouro não tenha se apreciado tanto assim até esse momento, mas no caso de a gente ver uma crise se agravando ainda mais, daqui para frente isso deve acontecer, mas outros exemplos são lá 2001, em meio àquela crise causada pelos ataques de 11 de setembro. Depois a gente viu lá em meados de 2008 também o ouro se apreciando bastante com a crise do subprime, do mercado imobiliário americano. E também ao longo de 2020, quando a gente teve aí o estouro maior da crise causada pela pandemia. Bom, e só para você ter uma ideia, antes do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o ouro estava sendo negociado a cerca de $1.800 a onça Troy, para agora ter batido aqui no mês de março, por exemplo, mais de $2.000 a onça Troy. Para quem não sabe, a onça Troy é uma unidade de medida utilizada para metais preciosos e, para efeitos de comparação, 1 quilograma é igual a 32,15 onças Troy. Bom, e só para você ter uma ideia do potencial de valorização do ouro em momentos de crise, na mais recente, em 2020, o ouro se apreciou cerca de 23% em dólar. E falando desse momento em específico, da crise causada pela guerra entre Rússia e Ucrânia, nós temos um componente importante em relação ao ouro. A Rússia é o terceiro maior produtor do mundo e produziu em 2021 cerca de 310 toneladas do metal precioso. Isso é algo que inclusive não deve estar no radar de boa parte dos investidores, mas é bom a gente ficar de olho porque sim, é um componente que pode fazer muita diferença, a depender obviamente do desenrolar da guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso principalmente por conta das sanções impostas à Rússia, e aqui a gente tem um limitador de comercialização, ou seja, importações e exportações que envolvem a Rússia. Dentre essas exportações russas, a gente tem exportação do ouro. Bom, mas beleza, dito isso tudo, digamos que você esteja convencido em investir em ouro. Quais são os mecanismos? Ao contrário do que muita gente pensa, não é só comprando ouro físico que dá para a gente investir em ouro. Aliás, comprar o ouro físico é a maneira menos interessante, ao meu ver, de comprar ouro. Obviamente essa também é uma forma de se expor ao ativo, mas a gente tem alguns mecanismos mais seguros, mais simples e com menos custos de operação, Você perde menos, são mais líquidos e tudo mais. Então eu vou falar sobre todas essas maneiras, lembrando sempre que, como o ouro é uma commodity, ou seja, existe o preço global do ouro, o câmbio também pesa, porque a cotação do ouro é em dólares, Então, quando a gente fala de cotação do ouro, cotação internacional, a gente tem que sempre levar em consideração o câmbio,
o que também pode significar um bom momento, já que quando a gente compara no exato momento o preço do dólar aqui para nós brasileiros, a gente percebe um recuo da moeda norte-americana, né, do preço da moeda norte-americana. A gente tinha o dólar lá na casa dos 5,70, quase 5,80, e aí vem aí de um recuo bem grande. Hoje o dólar, no momento que eu estou gravando o vídeo aqui, está na casa dos 4,70. Pode ser um ponto a mais, aí um ponto favorável para o investimento em ouro, para quem se interessa em investir no ativo, né? Mas vamos lá. Quais são as formas de investir em ouro? Primeiro, a gente tem os fundos de investimento. Então, em relação aos fundos de investimento, né, tem várias casas aqui ofertando esses fundos de investimento. Você pode pesquisar isso, né? Algumas corretoras oferecem fundos de investimento em ouro. Duas coisas para prestar atenção são: primeiro, se o ativo, né, ou se o fundo é de fato exposto 100% ao ativo, né, ou boa parte dele, né, 95%, por exemplo, é exposto de fato em ouro, porque existem alguns fundos que carregam o nome ali de fundo de ouro, mas tem um percentual bem menor do que 90%, 95%, o que ao meu ver não é tão positivo assim, porque aí você está se expondo não exatamente ao ouro, mas outras coisas junto. Então, se você quer se expor ao ouro, de fato, que seja ao ouro puro, digamos assim, né? Você tenha uma exposição bem próxima, se não de 100%. Então, esse é um ponto que você deve levar em consideração. E outro ponto que você deve levar em consideração também são as taxas cobradas nesses fundos. Alguns fundos tendem a cobrar uma taxa um pouco maior do que outros. E, obviamente, quanto menor a taxa, melhor para você, porque a performance tende também a ser melhor, já que é uma exposição pura e simples a uma commodity. Outra maneira de se expor ao ouro é através dos ETFs. É uma maneira bem simples de exposição. Você consegue comprar o ETF tanto na Bolsa Brasileira, na B3, através do ETF Gold 11, por exemplo, e também você consegue comprar o ouro em corretoras americanas, né? Por exemplo, você pode comprar o IAU lá na Bolsa Americana ou o GLD, que são os mais populares. Dois grandes benefícios de investir através dos ETFs são a liquidez, é muito fácil negociar esses ativos em bolsa de valores diariamente. E outro grande benefício são as baixas taxas cobradas. Geralmente os ETFs têm taxas menores do que os fundos de investimento, por exemplo. Além disso, nós temos também os contratos de ouro, onde você consegue comprar o ouro de fato através da própria Bolsa de Valores brasileira, como por exemplo o OZ2D, que são contratos de 10 gramas de ouro, o OZ3D, que são contratos de 0,225 gramas de ouro, né? São contratos aqui fracionados. E também a gente tem o contrato cheio, que é o OZ1D, que são 250 gramas de ouro. Qual é o problema? O OZ1D, ele acaba saindo muito caro, vai sair lá na faixa dos 80 mil reais para você poder investir em ouro. E os outros, que são menores, tem menor liquidez, né, esses fracionados, então você não vai ter a mesma liquidez, por exemplo, de um ETF. E aí também você pode tanto comprar esse ouro para armazenar, quanto também você pode retirar esse ouro físico. Lembrando sempre que se você vai armazenar esse ouro numa corretora, por exemplo, essa corretora vai cobrar uma taxa de custódia, ou seja, uma taxa para armazenar os ativos para você. Também a gente tem outra forma, que é a que eu falei anteriormente, justamente a compra do metal físico. E para isso, de uma maneira mais segura, você consegue comprar através de corretoras autorizadas pelo Banco Central. Quais são os problemas aqui do ouro físico, né? Primeiro, o armazenamento não é tão seguro assim, por mais que você guarde em algum lugar em casa, corre o risco de alguém roubar de você, né? Ou seja, é um risco maior do que comprar via ETF, por exemplo. Você não tem a responsabilidade do armazenamento. E obviamente, se você vai deixar esse ouro em algum lugar, você vai ter aquela taxa da custódia. E o outro problema é que a liquidez não é a mesma, ou seja, caso você compre o metal físico para você vender depois, né, ou realizar uma parte, enfim, não é tão fácil quanto num ETF, por exemplo, né, que é dentre todos esses ativos aqui, é o mais líquido. Dito isso, me conta aqui nos comentários o que você acha de investir em ouro, e se você já investe em ouro, me conta aqui também qual o mecanismo que você utiliza para comprar o ativo. Por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até lá!